Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Conexão Cliente, um espaço onde a gente fala sobre o Customer Experience como estratégia de negócio. Nós falamos sobre empreendedorismo, desenvolvimento humano e carreira também, né? Bom, hoje os meus convidados são a Priscila e o Rafael, os idealizadores do Cultuga. Eles são jornalistas luso-brasileiros, eles mantêm o Cultuga há mais de 10 anos, com o principal objetivo de promover a cultura portuguesa e o turismo de Portugal. Pri, Rafa, obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Nós que agradecemos, Giovana, obrigado. E vai ser muito bom conversar com você, falar um pouco do Cultuga para a audiência. Muito obrigada pelo convite. Olá para todo mundo que está assistindo a gente. Ai, que legal. Não tenho dúvida que vai ser excelente. O nosso tema hoje é mentes empreendedoras e perfil inovador. Não podia ser diferente com esses dois convidados e vocês vão perceber por quê, a grande lição de empreendedorismo que eles têm para nos dar. Bom, eu já queria começar aqui fazendo a primeira pergunta para vocês. Então, Rafa e Pri, conta um pouquinho para a gente como que surgiu o Cultuga e em qual momento vocês perceberam que o Cultuga seria um negócio e que ia rentabilizar vocês. Joia. O Cultuga começou bem embrionário, assim, aliás, o próprio embrião do Cultuga era um gosto meu pela cultura portuguesa, um gosto super particular, pessoal, né? E eu abri o blog com o objetivo de divulgar a cultura portuguesa no Brasil. Eu tenho os pais portugueses e eu senti essa falta de uma atualização, né, modo de dizer, da cultura portuguesa no Brasil, né? Eu vivia muito dentro desse universo da comunidade luso-brasileira e percebia que a imagem de Portugal era realmente muito ultrapassada, né? O que era bacana, o que era diferente da cultura portuguesa, do cinema, da música, do teatro, estava muito centrado no circuito europeu, era apresentado no Brasil como circuito europeu. E o que era apresentado como cultura portuguesa era aquela cultura que as pessoas sempre imaginavam de um lugar ultrapassado, daqueles artistas do passado com esse universo. Então, o Cultuga foi um pouco dentro dessa ideia, mas sem a pretensão de ser um projeto profissional. A gente nem conseguia imaginar na época que ele poderia se tornar o nosso trabalho a 100% do tempo, como ele é hoje. Isso lá de 2010 para cá, né? Depois de 3 anos, em 2013, quando a gente mudou de São Paulo para Lisboa, então a gente está aqui desde 2013, aí sim a gente viu o Cultuga como podendo ser um projeto profissional. A gente reparou que muita gente começou a perguntar, tirar dúvidas, dicas, eu vou viajar para Portugal, sabe isso? Aí a gente estava assim, nossa, a gente está perdendo muito tempo aqui respondendo tanto amigos de amigos, familiares, primos e tudo mais. A gente olha, então acho que a gente pode transformar o Cultuga, que era apenas um blog voltado nessa cultura portuguesa, como a Pri explicou, divulgação, vamos transformar, pensar nesse foco do turismo, mas mantendo sempre a cultura portuguesa como foco também. Mas daí foi que no final de 2013, começo de 2014, que a gente começou a rentabilizar o Cultuga e colocar essas dicas que a gente dava para as pessoas com posts, com artigos relacionados principalmente ao turismo. E também construir serviços, né? Sim, isso foi a partir dessa demanda, né, a gente produziu um conteúdo generalista para o blog e perceber que, afinal, esse tempo utilizado para responder as dúvidas das pessoas poderia ser rentabilizado em serviços, né? Daí a gente começou a fazer roteiro personalizado, então eram reuniões por videochamada e depois fazia o roteiro de uma viagem longa. Geralmente os nossos clientes e leitores gostam muito de Portugal, viajam para cá, passam aqui muitos dias, então a gente... Pelo menos a partir de 10, Pelo menos a partir de 10. E além disso, a Pri é fotógrafa também e a gente fazia ensaios, ela fazia ensaios fotográficos aqui em Lisboa. A gente viu a possibilidade de receber esses viajantes brasileiros aqui e eternizar momentos deles em Portugal, usando os cenários, né, como os cenários mais bonitos da cidade, como uma boa lembrança, né? Tantos foram os nossos viajantes que
celebraram lua de mel, celebraram bodas, aniversários, né? Pessoas então, sozinhas pessoas também. sozinhas, uma viagem dos sonhos, né? O ensaio fotográfico acabou, né? Não tinha essa ideia, a gente não tinha essa percepção na origem, né? A gente só viu como uma das nossas habilidades para oferecer no Cultuga, e, no entanto, a resposta do nosso leitor e dos nossos clientes acabou fazendo com que a gente conseguisse transformar e percebesse que o registro deles aqui era algo muito especial, podia marcar uma data muito especial. Então, o Cultuga surgiu, vocês ainda não estavam em Portugal, né? Vocês estavam aqui no Brasil ainda. E só um detalhe, né? A Pri e o Rafa hoje já há bastante tempo residem em Portugal, desde 2013, como o Rafa falou. Então, tudo surgiu, vocês ainda estavam aqui, decidiram ir para Portugal e principalmente, né, foram agregando esses serviços de acordo conforme a percepção de vocês do que era interessante para o cliente ou do que o cliente mesmo te devolvia. Tipo, essa ideia da fotografia, ela veio porque os clientes demandavam ou porque vocês tiveram a sacada que isso seria legal? A fotografia especificamente foi uma sugestão dos nossos padrinhos de casamento. Foi. Em 2013, em visita a nós aqui, estavam conosco aqui, a gente tinha acabado de se mudar para Lisboa, e aí, para oferecer para eles um carinho, um mimo nosso, a gente foi fotografar eles durante o nosso passeio, e eles amaram as fotografias e falaram, nossa, por que vocês não colocam isso como um serviço do Cultuga? Foi mesmo um insight deles. Vou divulgar isso para meus amigos no trabalho. Ela chegou no Brasil, fez um álbum e, né, foi a nossa primeira incentivadora desse trabalho mesmo, nosso impulso, né? Mas todos os nossos serviços, tal como o ensaio, ou que foi o roteiro na nossa origem, a consultoria de viagens que a gente acabou dando posteriormente, os tours a pé que nós fazíamos até a pandemia aqui no Centro Histórico, e depois a gente vai falar mais para frente um pouco mais sobre os nossos parceiros também que a gente agregou ao nosso trabalho. Tudo isso partiu de uma ideia criativa, né? A gente percebeu dentro do nosso repertório, o que está dentro do nosso repertório para a gente produzir para o Cultuga e que a gente poderia vender. E aí, com esse feedback do nosso leitor e do nosso cliente, a gente foi lapidando e percebendo o que a gente podia agregar, tirar, mudar, né, para poder trazer mais valor para esses serviços. Porque uma coisa sempre teve na veia do Cultuga, que era esse conteúdo, né? Nós somos jornalistas por formação, a gente adora pesquisar, estudar, percorrer Portugal, conversar com as pessoas. Essa é a nossa essência, é trazer a cultura portuguesa, trazer o que tem em Portugal, né? Fazer essa conexão com as pessoas. E acho que uma das frases que a gente mais gosta de ouvir, que a gente ouve com frequência, ainda bem, é as pessoas dizerem, nossa, eu não sabia que tinha tanto, nossa, eu não sabia que era assim, né? Então, eu acho que a nossa ponte de conteúdo se faz muito necessária. Agora, é claro, a partir do momento que a pessoa faz uma pesquisa na internet, chega no nosso conteúdo, a gente percebeu e recebeu pedidos também do tipo, né, eu vi um post aqui sobre vocês e tal, vocês fazem passeios? Vocês têm alguém para indicar? Vocês fazem, né, determinados... Você poderia me dar uma sugestão de roteiro? Estou em lua de mel, poderia me dar uma sugestão de roteiro? E a partir dessa demanda a gente foi conectando os pontos, né? E vendo o que a gente podia fazer diferente do que já havia no mercado. Por que as pessoas estavam interessadas na gente e não na agência de viagens, por exemplo, da cidade delas? Né, o seu ponto mais próximo, mais tradicional. Por que ela preferia ser a nossa opinião? Né? E quando a gente agregou os parceiros esses parceiros para trabalharem com a gente pensou, essas pessoas precisam ter um pensamento parecido com o nosso, né? Então, valorizar a cultura portuguesa, ter esse amor por Portugal na hora de oferecer o serviço, por exemplo, tem um casal que trabalha com a gente que faz passeios de carro, então a gente não faz esse passeio de carro, então a gente pode agregar no Cultuga esse passeio de carro. Os ensaios, também a gente tem 2 fotógrafos em Lisboa e no Porto que fazem esse trabalho, gostam, a gente viu uma conexão boa entre todos os nossos parceiros e isso foi
foi bom para crescer o Cultuga também e a gente ter tempo de melhorar a nossa vitrine, poder produzir mais para o blog, poder viajar pelo país para trazer conteúdo e essa vitrine tá ainda mais, vamos dizer, bonita, com mais conteúdo para as pessoas poderem aproveitar mais a viagem para cá ou as curiosidades que a gente coloca também. Sim. Também é interessante falar em formas de rentabilizar, a gente, além dos serviços que a gente presta e os nossos parceiros, também como monetização tem parcerias com sites de hotéis, com Google também, então são várias formas que a gente vai encontrando. Na verdade, o universo do Cultuga precisa se expandir para muitos pontos para que a gente pudesse manter esse trabalho a 100% do tempo, né? Então, a gente foi percebendo as ramificações em onde a gente poderia chegar para ter ele como nosso ponto central, né? Para que a gente não precisasse dividir o Cultuga com outro tempo de trabalho, né? Dividir com... hoje a gente tem um pouco como nossa filosofia do colocar a nossa energia 100% no Cultuga e não dividir para outra empresa, né? Se for para outra empresa, que seja a nossa parceira, que esteja diretamente ligada com o Cultuga e não como um trabalho à parte. A gente acha que se vai dedicar energia, vamos dedicar para o nosso, para fazer crescer o nosso. Assim, algumas lições, né? A gente aprende com essa conversa, assim, de empreendedorismo. Acho que a primeira delas, assim, é o que vocês falaram agora, né? A dedicação. Você tem um business, vocês não são as primeiras pessoas, os primeiros empreendedores, empresários que eu escuto falar isso. Não, se você quer fazer aquele negócio crescer de verdade, você precisa colocar toda a sua energia ali. Né? Essa questão de dividir com outros negócios acaba, de fato, perdendo um pouco, né, do tanto de dedicação que você coloca naquele empreendimento. Então, achei demais. E por aí vai, né? Todos os outros momentos em que vocês citaram aqui, questões altamente empreendedoras que a gente foi aprendendo aqui com as falas de vocês. Excelente, muito obrigada. E pegando aqui essa última parte que o Rafael falou, eu queria saber o seguinte, quais foram as estratégias que vocês entenderam como imprescindíveis aí nos últimos anos para o crescimento do negócio de vocês? Eu acho que um ponto-chave, né, do que a gente traz dessa conversa é perceber as pessoas que estão com a gente. Né? Isso é imprescindível, né? A gente percebeu a partir do momento que, né, a gente começa fazendo aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente quer partilhar com as pessoas. Mas a partir do momento que a gente coloca o Cultuga no mundo, a gente tem um retorno, né? E é desse retorno que a gente começou a encontrar o nosso caminho. É a partir do feedback das pessoas, do retorno dos nossos leitores e das necessidades deles, que a gente julgou que era imprescindível, né? Acho que para construir o caminho que a gente tem hoje. É um pouco como você disse também, né? Do nosso 100% do tempo. Queria levantar isso, que em 2016... a gente optou por deixar todos os outros trabalhos que nós tínhamos, porque éramos jornalistas freelancers, então, além de produzir para esse começo profissional do Cultuga, a gente também produzia para outras empresas, outros tipos de trabalho, e a gente assumiu em 2016 o profissionalismo a 100%, porque se a gente não abrisse mão, não apostasse, não ousasse, né, tentar usar o nosso tempo a 100%, para o Cultuga, a gente sabia que ia passar por uma vida sendo amador. O Cultuga ia passar sendo amador. O Cultuga só se transformou o que é hoje. A gente conseguiu chegar aos 10 anos e agora ultrapassar os 10 anos. A gente está no nosso 11º ano, porque a gente se dedicou a ele a 100%. E acho que esse também é mais um passo estratégico imprescindível, foi o risco, né? Foi também pensar que começou como, né, como a gente já disse, como a Pri já disse, em 2010, era só coisas da Pri, ou ela apenas mostrava, era o passatempo dela, e depois mesmo que a gente conversou em 2013, 2014 aqui, que eu entrei a 100% também no Cultuga, então foi
uma união muito, muito boa, assim. E acho valeu a que pena. uma outra percepção que a gente teve nessa virada foi perceber que a gente criou vários serviços que estavam dentro das nossas capacidades e esgotou o nosso tempo. E a partir do momento que a gente esgotou o nosso tempo, a gente já não tinha mais tempo de cuidar da nossa vitrine. E aí a gente percebeu que era a hora de avançar e trazer pessoas para trabalharem com a gente. Então a gente ganhava o valor cheio de um serviço, porque os nossos custos de serviço são baixíssimos. É o nosso tempo que custa, né? E a partir do momento que a gente trouxe parceiros e eles foram comissionados, né? São parceiros comissionados, a gente precisava vender muito deles para ganhar aquele valor cheio do nosso tempo. Em contrapartida, sobrava tempo para a gente cuidar da nossa vitrine. Essa também foi uma opção estratégica, foi de perceber que usar o nosso tempo, né, o total para atendimento dos clientes, para os serviços que a gente estava o tempo todo na rua, ou produzindo o pré, né, fazendo o atendimento da venda e o pós-venda, enfim, tudo isso acabava tomando muito tempo e a gente pecava no nosso conteúdo. Isso não podia acontecer. É a nossa vitrine e é o que a gente... para a gente o mais importante... Bom, mais importante não, tudo é muito importante. Mas eu acho que a nossa cara está no nosso conteúdo, é o que a gente pode fazer de melhor. Então, a gente optou pela vitrine e trazer parceiros desses ramos de atendimento dos ensaios fotográficos, né? Então a gente trouxe 2 fotógrafas muito boas que a gente trabalha hoje, né? Trouxe o nosso casal, né? Que a gente comentou de tours de carro, de transfers. São pessoas que fazem parte do nosso time, não contratados do Cultuga, comissionados, mas que estão na mesma vibração que a gente, trabalham sob os mesmos valores, sob o mesmo guarda-chuva, né? E a gente compartilha essa profundidade, esse carinho, essa paixão, o respeito por Portugal, e isso reflete no atendimento das pessoas que estão conosco por aqui. E você citou, Pri, um detalhe na outra pergunta, na outra resposta que você deu, na verdade, falando que vocês uniram a expertise de vocês, né? Tipo, no que eu sou expert? Uniram a expertise de vocês aos feedbacks e ao que vocês perceberam de demanda por parte dos clientes. Então, eu acho que isso é uma aliança, assim, extremamente bem sucedida, é algo de visão, de fato, e principalmente quando a gente fala, como quando a gente pensa, dá um passo à frente em ser mais estratégico. Eu imagino que para vocês não deva ter sido tão fácil tomar essa decisão, tipo, a gente vai entregar a operação do nosso trabalho na mão de terceirizados, que tudo bem, né? A gente sentou, conversou, entrevistou, percebeu que são bons, claro, mas no final das contas, né, no final do dia, são eles que estão presencialmente com os clientes que vocês captam. Então, eu imagino que esse passo não tenha sido um passo tão simples, né? Uma decisão tão simples. No entanto, foi uma decisão altamente estratégica. Quem vai cuidar da vitrine, como vocês falam, né? Quem vai cuidar da perenidade? Quem vai cuidar de trazer clientes, dessa parte que vai chamar a atenção dos clientes, né, de uma forma aí comercial, estratégica e através do conteúdo? Considerando também que vocês fazem isso através da expertise de vocês, que é escrever, que é alimentar o blog, né? Então, eu achei que foi uma decisão muito estratégica também, mais uma vez, aí eu imagino que isso seja um insight quando alguém pensa em empreender, sabe? São insights que, com certeza, alimentam essas mentes que buscam empreender agora, porque no momento, principalmente, que a gente está vivendo, né? Todo mundo quer todo mundo quer ter um negócio, quer iniciar um negócio, mas não é tão simples, né? A gente precisa ter muito pensamento estratégico, avaliação de risco, e de muitas formas vocês foram fazendo isso no decorrer do tempo. Concordam? Sim. Eu acho que é perceber o que você faz de melhor e o que te alimenta. Foi um pouco esse o caminho, posso dizer até quase intuitivo, né? Porque não é só porque o jornalismo é a nossa formação, né? Porque também não é isso, né? Não é só
porque você escolheu se formar, ou estudar, ou mergulhar num assunto, mas a gente realmente se sente mais apto ou mais envolvido, é o que a gente realmente gosta de fazer. Claro que a gente nunca mediu esforços para poder construir o Cultuga e manter o Cultuga. É o nosso desafio até os dias de hoje, sobretudo agora na pandemia, claro, né? Quando o turismo está realmente muito limitado. Mas eu acho que a escolha foi dentro daquilo que a gente sabe que faz de melhor e que também é o que nos alimenta, né? A gente gosta de pesquisar, a gente gosta de estudar, a gente gosta de estar nos lugares, a gente sente falta desse ir a campo e trazer e dividir, sabe? A força original do Cultuga, né? E o restante veio e a gente percebeu que com isso conseguia construir um trabalho, né? O nosso trabalho, a nossa vida, né? Quando a gente fala do Cultuga, a nossa vida pessoal é indissociável da nossa profissional. O jornalista, de modo geral, já é assim. Eu acho que aqui o Cultuga já conta isso, né? Porque enquanto nós trabalhávamos, né, como jornalistas durante o dia, o Cultuga era o passatempo da noite do fim de semana, ou seja, um jornalista passa o dia inteiro escrevendo, entrevistando e apurando pautas, chega em casa e continua fazendo a mesma coisa para um tema que gosta muito, sabe? É um pouco isso, né? E a gente se conheceu trabalhando junto e tá há mais de 10 anos também trabalhando junto no nosso projeto, então também conta muito, e também não tem problema nenhum por causa disso. Né? Porque sempre tem alguém, provavelmente, para perguntar para vocês, né, como é essa questão de trabalhar com a esposa, trabalhar com o marido, porque em alguns casos não é tão simples, mas eu acho que ouso dizer que tenha um pouco a ver com o fato de vocês trabalharem com o propósito de vocês, né? Como vocês acabaram de citar, vocês hoje trabalham com o propósito de vida de vocês, com aquilo que vocês amam fazer, né? Então não é claro que é um trabalho, é claro que exige muita responsabilidade, técnica, etc., mas é algo que vocês amam fazer, então aquilo fica muito mais leve, né? Talvez. Bacana. E foi legal vocês tocarem nesse assunto da pandemia agora, porque eu queria que vocês trouxessem esse assunto à tona também, né? Infelizmente, nós estamos vivendo uma pandemia ainda, né? Que está afetando diretamente o negócio de vocês. Vocês trabalham com turismo e está afetando diversos negócios também pelo mundo todo, né? Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho quais são as ações estratégicas que vocês pensaram desde que a pandemia aconteceu e desde que o lockdown aconteceu. Então, o que vocês começaram a praticar nesse meio tempo? A gente acho que desenvolveu ainda mais a criatividade. Eu acho que isso foi uma coisa que muita gente, né, por necessidade e também por querer, né, isso. Então a gente começou a tentar criar cada vez mais porque a gente sabia dessas limitações, sabe, né, até hoje tá com uma limitação do turismo é muito grande. Então, a gente começou a pensar em outras coisas para poder rentabilizar e também deixar o nosso público, os nossos leitores, os nossos clientes perto da gente. Olha, o Cultuga está aqui, a gente vai continuar, mas também sendo empático, né? Sendo empático com esse momento, né? Acho que com essa limitação de fronteiras e também essa fragilidade da saúde, né? A gente vive realidades diferentes. Apesar do mundo inteiro estar em função da pandemia, cada país anda num ritmo de acordo com as situações que vem passando. Em alguns países, como o caso do Brasil, que é gigante, ainda de maneira regional, ainda cada estado ou cada cidade passa uma realidade, né? Então, a gente aqui, passando a realidade de Portugal, mas tendo a maior parte do nosso público no Brasil, eu acho que essa empatia era muito importante. Não adianta a gente ficar aqui falando de turismo, de viagem, ou viajar, mesmo que para o interior, mesmo que para fazer uma trilha, para fazer alguma coisa que fosse... que for mais para a natureza, assim, mas... Não. Mesmo assim, a gente acha que ia ficar... A gente, né, balanceou isso, que não seria empático com o nosso público, né, e acho que a gente poderia, com a criatividade, buscar alternativas que fossem positivas
próximas, né, que conectasse a gente com o nosso público e que, inclusive, a gente pudesse aproveitar esse momento para seguir rumos diferentes que o Cultuga ainda não tinha explorado. Portugal vivia um auge muito, né, um auge do turismo, né, nos últimos anos. Então, a gente estava o tempo inteiro focado no turismo, com o cunho da cultura, mas um turismo de uma maneira muito alta. E agora a gente tem a oportunidade de repensar, né, já que a gente gosta muito da cultura portuguesa e faz questão de tratar dela, para onde mais a gente pode levar, né? Até onde a gente pode chegar. No ano passado, a gente desenvolveu uma série de lives, como todo mundo fez lives. Nós também fizemos as nossas, foram durante vários domingos, foram quase 40 lives que a gente fez num formato de workshop. Toda semana a gente tinha um tema da cultura portuguesa para o nosso público livre. Né? Então, era um domingo de 1h30, mais ou menos, até 2 horas às vezes, em que a gente passava esse momento trazendo uma apresentação bem pensada, estruturada para o nosso público e eles com a oportunidade de fazer perguntas. E a gente conseguir manter essa conexão com nossos leitores. E para rentabilizar isso, na altura a gente fez um Apoia-se, que é tipo um programa, um sistema, né, de apoio dos leitores para que pudessem financiar isso durante um período, né? A gente imaginava que 2021 poderia ser diferente, e acho que uma outra lição que a gente tirou da pandemia foi a imprevisibilidade, é saber que a gente não tem essa noção de futuro e a gente precisa trabalhar hoje. Não adianta fazer soluções temporárias, é preciso construir para a realidade atual, né? E que, com certeza, com as mudanças posteriores, a gente só tem a ganhar, né? E não fazer coisas temporais para depois, quando voltar, é o que a gente ouve muito. Quando voltar, quando o turismo voltar, a gente não sabe nem quando, nem como esse turismo vai voltar, né? Então, a gente tem centrado esse ano em tours virtuais, né? Que são um formato que a gente encontrou com as ferramentas disponíveis digitais de Google Earth, Google Street View, trazendo vídeos, que a gente tem um acervo muito grande, tem a possibilidade de gravar aqui também o que a gente deseja mostrar para o nosso público, né? E esses tours virtuais com ingresso pago, né? Uma conferência, uma videoconferência com ingresso, né? E também levar esse formato para as empresas, né? De que forma que a gente pode levar a cultura portuguesa como uma mais-valia para várias empresas que estão no Brasil, né? Então, isso também tem sido nosso desafio de formato agora, porque é uma coisa que a gente não vai perder, né? É uma coisa que o que a gente está construindo agora, né? Nesse fortalecimento da nossa comunicação, quando o turismo voltar, a gente só tem a ganhar, a gente nunca vai perder isso que a gente está plantando hoje. É verdade, a gente começou também a produzir bastante para o YouTube, isso também foi uma coisa nova, né, para a gente, e também cada vez de curiosidades diferentes para o blog, né, mas também usando coisas para que as pessoas possam ajudar o nosso trabalho, então o Pix ou o PayPal para as pessoas poderem ajudar e a gente continuar a trabalhar para todo mundo. Acho que hoje a nossa estratégia de pandemia, por enquanto, está dentro desse foco, né, de atender, né, de criar produtos e serviços para o nosso público, em ter o apoio dos nossos leitores e conseguir criar uma sinergia com empresas que até o momento a gente não tinha fortalecido, desde publicidade até poder produzir um workshop, um tour virtual, né, com que a gente possa levar esse conhecimento de Portugal de alguma forma, empacotar ele de alguma forma, construir um produto de alguma forma e levar para as empresas. Vocês citaram algo que, alguns meses depois da pandemia, a gente já começou a ouvir alguns especialistas de economia ou de negócios falando, né? Que é da curva em V. Vocês estavam falando e eu comecei a lembrar que eles falaram exatamente isso, que essa pandemia ia trazer para as empresas, para os negócios, para os profissionais de forma geral, uma queda muito grande, né? Então ia fazer essa perninha do V,
mas que depois as empresas iam subir de novo com a retomada econômica até um pouco melhor. Por quê? Porque neste período, também chamada de curvinha U, né? Porque ela desceu e você teve que se aprimorar, você teve que agregar novos serviços, novas soluções, você teve que aprender coisas novas, que muito provavelmente você não ia abrir mão nessa retomada. Então, você cresce ainda melhor. Você cresce agregando serviços, agregando soluções, formas inovadoras, muitas vezes mais econômicas, diminuição de custos. Você também aprende, né? Acho que uma coisa que a gente aprendeu de forma geral com essa pandemia é algo que, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade de ter educação financeira, né? Então, muitas vezes, a gente não, de forma geral, não se tem o hábito de ter reservas financeiras. E como que isso se fez necessário num momento como esse? Quem pôde, ou quem teve a instrução, ou quem teve enfim, quem teve a orientação no passado de conseguir ter reservas, agora teve um período com um pouco mais de tranquilidade. Né? E essa é uma realidade, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Né? Então, o quanto que a gente conseguiu fazer esse U que vocês também conseguiram, que vocês também vão conseguir assim, retomar, né? Vocês agregaram serviços agora que vocês não utilizavam antes e que vocês provavelmente vão continuar com essas soluções depois. Porque vocês viram que vocês vão poder ficar no presencial, vocês vão continuar recebendo os clientes de vocês que vêm para o turismo, mas eventualmente vocês vão poder lançar mão de um produto tecnológico que vai agregar receita de qualquer jeito, né? Então, mais um aprendizado para a gente, né? E que a gente leu lá atrás, ano passado, por exemplo, alguns especialistas falando que realmente acontece, como a exemplo de vocês. Bom, pessoal, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi incrível, assim. Infelizmente, a gente já está caminhando para o final de mais um Conexão Cliente, mas eu acho que foi uma aula de empreendedorismo para a gente. Tenho certeza que vai agregar muito para todo mundo que está assistindo o Conexão agora. Queria que vocês deixassem, né, aqui o caminho para encontrar o Cultuga. Então, quais são as plataformas, como que as pessoas conseguem chegar até vocês? Bom, acho que o nosso ponto central hoje é o nosso blog, então cultuga.com.br. Lá vai ter tudo, né? Todas as redes e todos os caminhos para encontrar o Cultuga e todos os nossos trabalhos estão lá no blog. Além disso, como a gente tem trabalhado muito no nosso canal do YouTube, então youtube.com/cultuga ou digita Cultuga na busca, que é fácil de encontrar. Esse também tem sido um dos nossos pilares principais, né? O que a gente quer trabalhar agora são esses dois pontos. A gente também está em todas as redes sociais, mas, enfim, eu acho que nesse momento, a gente está, nesse momento, sempre, né? Mas principalmente nesse momento, a gente está super aberto para conversar. Então, quem quiser trocar figurinhas, conversar, inclusive sobre parcerias, em coisas que a gente pode levar a fundo, né? Eu acho que todo mundo ganha. Mais uma lição da pandemia também é a conexão, né? Fazendo uma brincadeira aqui, mas é real. Eu acho que a nossa... a gente percebeu, né, ao longo do nosso caminho, a gente percebeu que a ligação com mais pessoas e mais profissionais sempre foi muito rica e sempre trouxe crescimento para nós. Mas nesse momento, dar as mãos, eu acho que é uma das regras principais e juntos a gente vai mais longe, é isso. Sem dúvida, sem dúvida. Pri, Rafael, obrigada mais uma vez, tá? Excelente o nosso papo. E se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa entrevista, continue seguindo a gente, continue assistindo Conexão Cliente, siga o Cultuga nas redes sociais e no YouTube, porque são conteúdos excelentes, principalmente para quando você estiver lá em Portugal. E continue mandando as suas sugestões de temas, né? Os temas sobre empreendedorismo, experiência do cliente, eles têm sido pautas recorrentes que você, que nos assiste, tem trazido. E é através deles que a gente traz convidados incríveis, como o Rafael e a Pri.
Muito obrigada pela sua audiência. Pri, Rafa, mais uma vez, muito obrigada por vocês estarem aqui, pela presença de vocês. E nos vemos no próximo Conexão Cliente. Tchau, tchau.